motivos de, agradecer o Senhor. Nós cantamos aqui a respeito da fidelidade, a bondade de Deus. E eu costumo dizer isso lá em Vicente Carvalho 2, Peniel Vicente Carvalho 2. Para quem não me conhece, eu pastoreio Peniel Vicente Carvalho 2, Bertioga. E sempre eu tenho falado isso para o povo lá. Eu falo, olha, nesse ano do júbilo, eu me nego a ver você de cabisbaixo. Eu me nego a ver você, reclamando ou murmurando de alguma coisa. Porque júbilo, como vocês já ouviram desde o princípio aqui, campanha dos 12 dias, já pesquisaram o que é júbilo, que é uma alegria extrema, excessiva, algo, querido, que nós não conseguimos controlar. E para que isso aconteça na minha vida e na sua vida, foi falado aqui no momento de oferta, agora mesmo pelo pastor Ari. Eu não preciso tocar em nada, eu não preciso ter nada material, eu não preciso ter uma conta bancária cheia, eu não preciso ter um carro zero, uma casa própria. Não é isso, isso não é o Evangelho. O verdadeiro júbilo é saber que o Senhor nos tirou de um lamaçal do pecado e nos fez assentar entre os príncipes da terra. Então nós temos muitos motivos. Eu quero sacudir você aqui nessa noite. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, sair daqui nessa noite com missão cumprida, missão dada pelo Senhor e missão cumprida. Fazer, querido, talvez você compreender, porque quando a gente fala fazer compreender, porque entramos num culto muitas vezes e viemos direto do trabalho. Eu sei que isso é cansativo, mas é muito louvável, porque Deus sustenta. E todo sacrifício, querido, que fazemos naquilo que é direcionado por Deus, haverá uma recompensa, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então tudo que você faz em favor do reino dos céus, do reino de Deus, você será recompensado. Então você que está aqui nessa noite, querido, saiba de uma coisa: o Senhor te vê, o Senhor sabe o que você enfrentou para estar aqui nessa noite. Então, em nome do Senhor Jesus, valorize isso, valorize esse momento, valorize. Não é porque é uma campanha, não tem nada a ver com isso, ou porque alguém está vindo de fora, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a palavra do Senhor, tem a ver com o que Deus tem para mim, para a sua vida. E o que Deus tem é muito, é coisas grandes. E o que nós precisamos focar, querido, é o céu. Tão somente o céu. Não há nada mais importante para nós hoje, como cristãos, querido, do que saber que Jesus, o próprio Jesus, afirma, Evangelho de João 14, que Ele foi preparar lugar. Foi preparar um lugar. E nós precisamos compreender isso. Jesus foi preparar um lugar para mim. Jesus, Ele está à destra do Pai, mas foi preparar lugar para mim. Então nós temos muitos motivos de júbilo. Nós não podemos de forma nenhuma ficar, querido, de cabisbaixo, achar que Deus se esqueceu de nós. O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, o Senhor não olha para mim. Eu tenho visto desde o começo do ano alguns irmãos conquistando algumas coisas, felizes, contentes, e eu tenho participado das mesmas coisas. Eu tenho vindo ao culto, eu tenho ido à célula também, eu participo das orações, os desafios que são feitos, como foi feito hoje pelo Rafa, olha, culto de casais, eu tenho vindo, mas ainda não experimentei. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que nos impede de receber o verdadeiro júbilo? Mas antes de entrar no texto em que eu quero compartilhar com a igreja, eu quero dar mais um motivo para você compreender o quanto o Senhor te ama, o quanto nós temos motivos para júbilo, um verdadeiro júbilo. Salmos capítulo de número 8, fala sobre a grandeza de Deus e o valor do ser humano. Interessante que o salmista afirma que quem é o ser humano para que Deus pense nele? Quem é o mortal para que Deus se preocupe com ele? Mas, todavia, o salmista afirma que o Senhor o cobriu de glória e honra, o fez menor do que ele.
E ainda o salmista afirma, querido, que Deus, toda a criação, o Senhor colocou como responsabilidades nas mãos dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a importância que nós temos. Talvez você entrou aqui todo murcho, cabisbaixo, preocupado com tantas coisas. Ei, o Senhor te escolheu, o Senhor te valoriza, o Senhor, querido, se preocupa com você. Um pobre mortal que poderia estar esquecido na rua, que cometeu tantos erros, tantas falhas, tantos pecados, talvez na tua própria concepção: para mim não tem mais jeito, o meu final vai ser esse é o meu fim. Mas Deus viu em uma terra improdutiva, em uma terra seca, Deus viu terra boa, porque Deus é poderoso para fazer isso. Então nós temos motivos de exaltar o nome do Senhor, nós temos motivos de glorificar ao Senhor, nós temos motivos de dizer: Senhor, eu te amo, não pelo que o Senhor pode me dar, não tem nada a ver com isso. Eu te amo pela salvação, porque outrora éramos perdidos, estávamos mortos em nossos delitos, fadados a uma morte eterna, mas a infinita misericórdia do Senhor nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, igreja? Abram, por favor, as suas Bíblias. Livro de Números, capítulo de número 13. Eu quero me nortear nessa passagem bíblica, nesse capítulo, porque com certeza toda a Bíblia é um grande ensinamento, quantas lições, quantos fundamentos, mas eu vi nesse texto algo muito profundo e dentro de algumas coisas que eu quero compartilhar com a igreja, do que pode impedir o verdadeiro júbilo na nossa vida, está tudo nesse texto. E eu quero ler com vocês. Capítulo 13 de Números diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Eu quero pular para o versículo 17, porque do 3 ao 16 vai falar sobre os nomes daqueles que foram escolhidos. 12. Eu quero que você desde o princípio guarde bem. O Senhor liberou uma promessa sobre o povo. Deus liberou uma palavra. Preste bem atenção no que Deus quer falar conosco nessa noite. Deus falou que deu. E quando Deus libera a palavra, eu hei de dar, é uma palavra que é irrevogável. É algo selado pelo Senhor. É algo que ninguém pode mudar. Nós podemos ver no livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 5, um versículo muito conhecido. E ele diz: Eu bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Bem sei que tudo podes. Inicia dessa forma: bem sei que tudo podes, ou seja, tudo, todas as coisas, e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Ou seja, no início dessa mensagem, Deus está dizendo: a palavra que eu liberei sobre a tua vida, ela não volta vazia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso ele falaria algo para mim, para você, e não faria? Então preste bem atenção, versículo 17: Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se é em arraiais ou em fortalezas, também qual a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias
os dias das primícias das uvas. Assim subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, e entraram em Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesá e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Senhor, quero te louvar mais uma vez nessa noite, porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está na casa, o Senhor está neste lugar, o Espírito Santo de Deus está neste lugar, porque Deus, nós desejamos isso, e quando há o desejo do coração, há quebrantamento no coração, Pai, dos homens, o Senhor manifesta a Tua glória, o Senhor faz algo sobrenatural, e nós já experimentamos isso desde o princípio aqui neste lugar. Nós louvamos, nós oferecemos a Ti louvores, ó Pai, de todo o nosso coração. Nós passamos por momentos aqui, Deus, onde nós demonstramos a nossa fidelidade e obediência, Pai, através de dízimos e ofertas. Mas nós queremos muito mais. Nós queremos sair daqui, Deus, impactados com a Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor faça em nós, Pai, algo diferente. Nós queremos compreender, Pai, o que pode nos impedir de experimentar o verdadeiro júbilo. Talvez nós estamos caminhando, imaginando que, Pai, não tem nada a ver o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, nós estamos diante de uma palavra do Senhor para o seu povo. Povo esse, querido, que desde o princípio sempre deu muito problema ao Senhor. Meu Deus, será que isso é coisa do passado? Será que nós, nos dias de hoje, também damos tanto trabalho ao nosso Deus? Certo é, querido, que esse Deus misericordioso, mesmo depois de tudo que esse povo praticou, toda a idolatria, tudo aquilo que eles fizeram contra o Senhor, viraram as costas para o Senhor. E com certeza, mediante ao que praticaram, a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, no versículo 2, a palavra do Senhor afirma que o que coloca uma barreira, aquilo que nos afasta, aquilo que faz com que o Senhor, querido, não olhe, os nossos pecados e iniquidades. Mas nós falamos a todo tempo, e oramos, e pregamos, e evangelizamos, e falamos para as pessoas que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Então essa misericórdia agora, o Senhor queria 8 fala sobre grandeza de Deus e o valor da humanidade, o valor do ser humano. Deus sabia disso, porque Deus criou o homem. E Deus, querido, de forma nenhuma desejava que esse povo viesse a perecer. Mas Deus libera uma palavra de promessa, uma palavra de uma terra que mana leite e mel. Verdadeiramente a palavra do Senhor era verdadeira e é verdadeira, até hoje será, sempre, para sempre. Então nós precisamos compreender que aquilo que nós lemos, aquilo que Deus, querido, quer nos ensinar nessa noite, a respeito de não receber ou impedir o verdadeiro júbilo, nós precisamos entrar aqui nessa história. E quando nós olhamos para essa história, nós vamos ver um Deus que despreza a promessa do Senhor, um povo que despreza a palavra liberada pelo Senhor. Livro do profeta Isaías 55:11, assim é a minha palavra, ela não volta para mim vazia, antes ela cumpre o que me apraz e prospera naquilo para qual eu a enviei. Assim a palavra do Senhor. E muitas vezes nós podemos estar exatamente dessa forma. Deus liberou uma palavra, Deus deu um direcionamento, mas agora, querido, mediante essa história, nós precisamos nessa noite tomar uma decisão. De que lado nós estamos? Qual é o nosso pensamento? Será que um pensamento como os 10 espias que viram, experimentaram do fruto, experimentaram daquilo que Deus, querido, prometeu a eles, um direcionamento de Deus, ou nós estamos do lado de Josué e Caleb, que animosamente, de uma forma perseverante, com uma força que não era deles, mas algo que vinha do Senhor, nós vamos continuar firmes. Nós cremos que o júbilo vai chegar, nós cremos que a palavra liberada por Deus é verdadeira. Nós precisamos crer nisso, querido. Então Deus encontra no meio desse povo incredulidade, Deus encontra novamente murmuração. Interessante que esse povo lá em Êxodo, eu escolhi um texto e fala sobre a justiça de Deus, Deus indignado com a idolatria do povo. Êxodo 32, você conhece a história, o povo de Deus que acha que Moisés demora, e agora eles apertam Arão para que faça algo para eles adorarem. Arão cai na conversa do povo, e daquilo ali, de tudo derretido, é formado um bezerro de ouro. E agora para eles, algo palpável, eu preciso de algo para verdadeiramente compreender que esse Deus me guarda. Todos têm um Deus, todos têm deuses, nós queremos também deuses, quando na verdade o Senhor afirma, não só para aquela época, mas para nós hoje também, somente a um Deus nós devemos adorar. Louvado seja o nome do Senhor. O povo peca contra Deus, Deus alerta, olha, está tendo algum problema lá embaixo. Josué ouve barulho e fala, olha, há um barulho no arraial, e Moisés logo fala, isso não é normal. Moisés se revolta, quebra as tábuas, como eu disse, você conhece a história, senão você vai ler novamente. E para resumir, dentro dessa rebeldia do povo, essa infidelidade do povo, um povo que Deus queria trazê-lo até a terra prometida, ou seja, um júbilo, algo em extremo. A Bíblia diz que 3.000 homens são fulminados por Deus. Então o que pode impedir o júbilo verdadeiro na minha e na sua vida? Rebelião, rebeldia. Deus nos dando um direcionamento, mas nós queremos voltar, nós queremos apalpar,
nós queremos olhar para alguma coisa. Ei, Deus é o Deus do invisível, é um Deus que eu creio, é pela fé, é algo que eu não posso tocá-lo, mas eu posso senti-lo, é algo que eu não posso ver aqui, mas eu creio que Ele está neste lugar. E eu não preciso, olha, um arrepio, olha, Deus está aqui porque eu me arrepiei, não. Eu creio que Deus está aqui porque Ele afirma que estaria conosco até os dias finais. Louvado seja o nome do Senhor. É uma afirmação. Eu estarei com vocês a todo momento, a todo tempo. Nós não podemos desprezar isso. O que nós encontramos nesse povo, corações obstinados. Um coração obstinado, querido, é um coração que ele até pode ver. Estou vendo a água, e eu sei que essa água mata a sede. Eu vou provar. E alguém vai dizer: olha, você não pode ficar sem beber água, porque essa água, a falta dessa água pode te levar à morte. Você pode ficar doente, mas um coração obstinado, ele vai ouvir. Ele sabe que é isso mesmo, é verdade, mas ele faz a vontade dele. Um coração obstinado é um coração que está endurecido. É um coração, querido, que ouve a mensagem da cruz. É um coração que ouve as mesmas instruções que todos aqui estão ouvindo e já ouvem há muito tempo, aqueles que estão neste lugar ou chegaram. Mas o coração obstinado, ele vai vir, mas a todo tempo ele vai questionar alguma coisa. A todo tempo ele vai levar uma notícia negativa. Ele nunca vai estar, querido, fundamentado naquilo que Deus tem para a vida dele. Assim estava o povo. Povo de coração obstinado. Deus deu, Deus fez experimentar. Uma coisa que nós precisamos estar atento, querido, na questão de júbilo, onde Deus quer nos levar e o que Deus quer fazer, cada um de nós experimentarmos, é o tempo da palavra liberada até o cumprimento dessa palavra. Deus dá um norte para Moisés. Fale para eles espiar a terra de Canaã. E aí Deus vai dar o direcionamento. Vai até a tal lugar. Veja como que é. Faça isso, faça aquilo. Deus sabia o que eles iriam enfrentar, querido. Deus sabe o que nós vamos enfrentar durante a nossa caminhada. Nada é segredo para Deus. O que você está passando hoje não é segredo para Deus. Mas o que Deus espera é que você persevere. O que Deus espera é que você firme cada dia mais os seus passos, para que você experimente o júbilo, para que você experimente o que Deus tem para a tua vida. Deus nunca vai te dar, querido, todo o mapa da mina. Deus vai falar do início e vai falar do final. Mas nessa caminhada que é longa, nós vamos enfrentar situações. Mas Deus não fez eles enfrentar e ver para que pudesse desanimar, mas para que pudesse ter confiança no Senhor. E uma das coisas que nos impede de experimentar o verdadeiro júbilo é a falta de confiança no Senhor. Confiamos em tudo, ouvimos muitas coisas, damos ouvidos a tudo, mas quando Deus fala, não somos capazes de confiar no que Deus está falando. Deus falou: eu hei de dar. Peça para que todos eles vá, espiem a terra. Peça para que eles possam sondar a terra. Volto a dizer, na força do braço, eles não iam conseguir. Sabedoria humana não iria torná-los vitoriosos, mas o que Deus esperava era que eles pudessem compreender que tudo o que eles precisavam viria da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo o que você precisa vem da parte do Senhor.
Você vai se deparar com dificuldades, gigantes vão se levantar, querido. Situações adversas vão vir sobre a tua vida, mas preste bem atenção, você não vai conseguir vencer na tua força, você não vai conseguir vencer com a tua sabedoria, não. Eu vou montar uma estratégia de guerra aqui, e eu vou usar a arma tal, eu vou pegar aqui o prato da bateria. Ei, você vai ser derrotado. O que Deus espera de nós é que quando nós nos depararmos com uma situação de dificuldade, ou com um gigante que se levanta, você vem a mim com espada, com lança e com escudo, e eu vou a ti na força do poder que vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De que forma você está enxergando, querido, as adversidades? De que maneira você tem sondado a terra que Deus já prometeu para você? Deus fala de uma terra que mana leite e mel, mas talvez a tua terra que mana leite e mel seja a salvação de alguém, seja a estruturação da tua família, seja a restauração do teu casamento, mas mediante ao que se levanta, você desiste. Você talvez, as pessoas perguntam, e aí? Você está indo na igreja agora? Você está servindo ao Senhor? E aí, como estão as coisas? Eu estou indo, mas parece que as coisas pioram a cada dia mais. Parece que nada está acontecendo. Foi isso que aqueles 10 homens vieram, com uma notícia triste. Vieram com uma proposta verdadeiramente de desistência, infamaram o povo. O povo teve desejo de matá-los, de matar Moisés e Arão. O desejo foi esse, porque acharam que eles estavam mentindo, mas uma palavra liberada por Deus é a palavra da verdade. Nós precisamos compreender isso, igreja. Deus, querido, não mente. Deus nunca vai mentir. Nunca pensem que Deus não vai ser com vocês. Pelo contrário, Deus sempre estará com vocês. A todo momento, Deus espera de nós confiança. Eu quero falar isso até o final: confiança, perseverança, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe disso. É necessário que aqueles que se aproximem de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Fé. Eu preciso ter fé. Deus prometeu, então eu vou até o final. Situações se levantaram, mas eu vou passar em nome de Jesus. Deus vai me dar força, Deus vai me dar sabedoria, a graça de Deus está sobre a minha vida, Deus vai me dar estratégia. Paulo afirma, querido, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Espirituais. Não ache, querido, que você vai resolver as coisas. Olha, eu vou puxar uma espada aqui, assim como era Pedro. Não é dessa forma. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro começa a compreender qual eram as armas que ele tinha que usar. O verdadeiro júbilo vem sobre a nossa vida quando nós começamos a compreender quem nós somos em Cristo Jesus. Quando nós compreendemos que já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós começamos a compreender que as adversidades, querido, não são para nos destruir, mas são para nos trazer experiência. É quando Deus nos coloca em uma situação de deserto e muitos entram em desespero, como esse povo entrou em desespero, e achamos que Deus, nós vamos morrer no deserto, está uma luta, está um deserto, está uma dificuldade. Ei, Deus está contigo no deserto. Deus está contigo no deserto. Muitas vezes, querido, nós queremos júbilo só porque alguma coisa chegou, ou porque nós conquistamos. Não, o júbilo é a todo momento, na alegria, na tristeza, quando ganhamos, quando perdemos. O perder com Cristo é ganho.
A desobediência, a infidelidade desse povo ficou notória quando esses 10 homens descem com a notícia. Interessante que eles falam assim, olha só que interessante: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Eles foram até o lugar, observaram a terra, colheram do fruto, mas tiveram medo, mas faltou confiança. E tudo isso nos faz com que nós não venhamos a experimentar o verdadeiro júbilo na nossa vida. Que saia da nossa boca e tenhamos o mesmo entusiasmo e desejo no coração como foi o de Caleb: olha, calem-se, silêncio. Eu imagino aquele povo numa gritaria: vocês mentiram para nós, vocês enganaram a gente, nós poderíamos ter voltado àquela historinha que a gente já sabe, nós estamos aqui, vamos morrer aqui. Calem-se, subamos animosamente. Ou seja, nós temos a palavra de Deus, nós temos a palavra de quem nunca nos abandonou, de quem nunca desistiu de nós, daquele que colocava uma coluna de fogo nos momentos de frio e uma nuvem no calor do deserto para nos refrescar, daquele em que a roupa e os calçados em que nós íamos crescendo e tudo ia crescendo junto. Ei, calem-se, silêncio, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Confiança no Senhor, na força que vem do Senhor. Nós não podemos, mas Deus está à frente de tudo. Nós não temos condição, mas Deus vai nos dar a condição. Salomão, escrevemos Provérbios 24:10, ele diz: se te mostrares frouxo no tempo da adversidade, a tua força será pequena. Nós não podemos, não, querido, nos afrouxar. Temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para mim e para você. Nós não precisamos que Deus fique confirmando toda hora. Deus confirma, Deus confirma. Deus já liberou a palavra. A palavra já veio. Deus usa o profeta, Deus usa o pastor que vai vir de fora. Ei, querido, o pastor, o profeta é apenas um homem, mas a glória é de Deus. O poder dele, é Ele quem fala, é Ele quem revela, é Ele quem conhece, é Deus. Deus, todo o poder está nele. A palavra foi liberada por Ele. Talvez nessa noite o Espírito Santo de Deus está te direcionando. Ei, você tem uma palavra, você tem um direcionamento. Por que você parou? Por que você desistiu? Por quê? Você não quer experimentar o júbilo? Você não se alegrou quando viu aqui o tema do ano, júbilo, ano do júbilo? Vai ser esse ano então. É esse ano que eu chego, é esse ano que Deus vai me dar, é esse ano que Deus vai me presentear, é esse ano que Deus vai fazer algo. Mas até agora, maio, 18 de maio, as coisas foram difíceis para você. Você olhou para o gigante: puxa vida, eu pareço um gafanhoto. Você tomou sua própria decisão. Quando eu olho para o gigante, eu me sinto como um gafanhoto. E quando ele olha para mim também, ele me vê como um gafanhoto. Amado, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. A palavra do Senhor afirma que nós somos mais do que vencedores. Você é filho de Deus. Compreenda isso. Repita comigo: eu sou filho de Deus. Amado, isso é suficiente. Suficiente. O que mais nós queremos? Sabe qual é o nosso problema?
Nós queremos tudo, querido, de mão beijada. Quando se fala de júbilo, nós queremos tudo prontinho, sem luta, sem dificuldade, sem nenhuma adversidade. Quantos testemunhos tem neste lugar? Quantos testemunhos? Se você tivesse a oportunidade de contá-lo essa noite, com certeza muitos seriam impactados. E por que você desistiu? E por que você parou agora? E por que você deixou de confiar no Senhor? E por que você deixou que as notícias que chegam paralise você? Subamos animosamente. Animosamente. Deus vai te fortalecer. Creia nisso. Deus vai te dar condição. Deus vai fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina, porque Ele é Deus. Ele é Deus que está no controle de tudo. Ele é o Deus, querido, que sabia que nós estaríamos aqui nessa noite para receber essa palavra. Não despreze aquilo que vem da parte do Senhor. Não despreze. Houve medo, desespero. No capítulo 14, depois você lê em casa, você vai ver que essa atitude do povo fez com que Deus novamente praticasse a sua justiça. E mais uma vez, uma boa parte desse povo não entrou na terra prometida. Somos nós os maiores responsáveis de interferir os planos perfeitos de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós culpamos o Senhor. Deus não tem culpa de nada, querido. Muitas vezes, se nós não estamos em êxtase, em júbilo na presença do Senhor, é porque nós mesmos não permitimos que isso acontecesse na nossa vida. Precisamos parar de colocar a culpa no Senhor. Precisamos de parar de colocar a culpa nas pessoas. Eles culparam Moisés e Arão. Muitas vezes, querido, um líder libera uma palavra sobre a tua vida, o pastor Nizuzi, a pastora Lili, seja quem for aqui nesse lugar, homens cheios do Espírito Santo de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, dá um direcionamento, uma palavra de Deus, mas é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Ou talvez você ouviu naquele momento, mas agora ansioso, agora afobado, você quer que as coisas aconteçam imediatamente, e por não ter acontecido ainda, olha, o Tite é um mentiroso, cara. Porque o Tite falou algo para mim há um mês atrás, e até agora nada aconteceu. Ele até falou algo que é importante, como eles, olha, eu vi a terra, nós colhemos do fruto, mas há muitas dificuldades. Isso é perigoso, porque isso faz com que, não só, querido, a própria pessoa, como foi os 10 espias, tenha uma má impressão daquilo que é da parte de Deus, mas também faz com que nós venhamos a infamar, a aminar, a começar a falar algumas coisas. Olha, fulano falou e nada aconteceu. Olha, o pastor pregou e nada aconteceu. Eu entro no culto, saio da mesma forma. Ei, quem precisa mudar é você. Quem precisa ter o coração quebrantado é você, sou eu. Deus está à procura de corações quebrantados. Essa simples mensagem que Deus está nessa noite liberando através da minha vida, ela só vai ter valia se nós dermos crédito ao que Deus está querendo falar nessa noite. Crédito à palavra. Crédito à palavra. Nunca deixe de dar crédito à palavra de Deus. Somente dessa forma, querido, você vai alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Somente dessa forma. Autossuficiência, soberba, são tantas coisas que podem fazer com que nós não venhamos a experimentar o verdadeiro júbilo na nossa vida. Eu já sei de tudo,
não precisa ninguém falar nada, eu não preciso da instrução de ninguém. Obrigado, querido. Tome cuidado com isso, querido. Tome cuidado com isso em nome do Senhor Jesus. De que lado você vai ficar? Do lado daqueles que confiaram no Senhor e deram crédito à palavra? Ou você vai ficar ao lado daqueles que trazem uma notícia que não tem nada a ver com o que é a vontade de Deus? A Bíblia, ela está repleta de ensinamentos, querido, onde por um vacilo nosso, por uma falta de atenção, nós podemos deixar de experimentar o júbilo na nossa vida. Eu gosto muito do Salmo 73, quando Asaf, ele afirma que verdadeiramente bom é o Senhor, bom é Deus para com os limpos de coração. Mas ele afirma, por um momento meus pés quase vacilaram, porque ele ficou atento na riqueza dos ímpios. Os olhos mudaram de direção. Tome cuidado com os seus olhos, com o que você tem visto. Se os teus olhos, querido, mudarem de direção, você corre o risco, o mesmo risco que Asaf. Olhar a riqueza, olhar as coisas dos outros, o que o mundo está conquistando, o que o vizinho está conquistando. O vizinho não é crente, o vizinho não serve ao Senhor, o vizinho é de uma outra religião e as coisas estão acontecendo para ele, porque na minha vida não acontece. Porque na minha vida não está acontecendo. E a Bíblia diz, querido, que tal foi o conflito no coração deste homem, que ele declara algo: olha, eu acho que em vão eu fiz as coisas para o Senhor, em vão eu purifiquei o meu coração, em vão. Chega a tal ponto porque tirou os olhos do Senhor, tirou os olhos daquele que ele caminhou, que foi escolhido por Deus, um homem, vamos dizer numa linguagem aqui, pastor Éder, um homem credenciado por Deus, um homem que tinha suas divisões diante de Deus, mas por tirar os olhos do Senhor, quase deixou de experimentar o júbilo em sua vida, um grande júbilo, o verdadeiro júbilo. Mas no versículo 17, aquele homem vai compreender que tudo aquilo estava acontecendo porque ele se afastou do santuário de Deus. Uma das coisas, querido, que nos faz deixar de experimentar o verdadeiro júbilo em nossa vida é nos afastar do santuário de Deus, ou seja, nos afastarmos da presença de Deus. Essa noite Deus não só te convida a entrar no santuário novamente, mas Deus está dizendo: ei, coloque os seus olhos novamente em mim. Coloque os teus olhos novamente em mim. Deposite a tua confiança novamente em mim. Isso que Deus está falando para mim, para você nessa noite. Pare de murmurar. Quebrante o seu coração diante do Senhor. Permita que o Senhor tenha liberdade na sua vida. Lance fora toda incredulidade. Deus já te fez experimentar o melhor, a vida eterna. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam e creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É o que nós somos. É o que nós somos. João 3,16, algo tão primário para nós, um ensinamento primário, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de voltarmos a isso. É tempo novamente de darmos crédito ao que Deus liberou sobre a nossa vida. A palavra do Senhor, eu hei de dar, é uma palavra que não volta atrás, é algo que Deus vai realizar, depende de nós, depende de como nós estamos olhando.
E a palavra do Senhor diz que Asaf agora entra no santuário de Deus e começa a compreender qual seria o final dos ímpios. Há um final para os ímpios, mas há um final para aqueles que estão firmados no Senhor também. Há um final, e nós precisamos compreender esse final. Nós precisamos desejar esse final em nossa vida. Então hoje é noite de voltarmos e entrarmos no santuário de Deus. Talvez a tua mente estava completamente contrária, estava vindo na igreja, está congregando, mas só vir à igreja não é suficiente, só estar aqui não é suficiente. O que Deus espera é que eu e você venhamos a ter uma confiança total nele, ter os olhos voltados para ele. E se por algum motivo os nossos pés quase vacilaram, é noite de voltarmos ao santuário do Senhor e compreender o que Deus tem para a tua vida, compreender o final da tua história, em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Não se veja como gafanhoto diante do gigante, e não permita que o gigante te veja como um gafanhoto. Nós podemos ser pequenos, mas o Deus que nós servimos é grande. Nós podemos ser, querido, frágeis, mas o nosso Deus é todo poderoso. Todo poder está nele, toda força está nele. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que nos escolheu. Ainda éramos uniformes, não tinha forma nenhuma, você não estava nem no ventre da mãe, e Ele já conhecia cada um de vocês. Deus conhece a cada um de nós, e o desejo do Senhor é que cada um de nós venhamos a obter, a possuir a terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, querido, de fazer um convite a você, e se vocês puderem ser breves, eu gostaria que você, essa palavra, se ela falou ao teu coração, se em algum momento da sua vida você deixou de olhar para o Senhor e começou a olhar para a situação,